A paz do Senhor, os irmãos do canal, né? Estamos mais um dia aqui, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, dizendo que Jesus é bom, é fiel, está conosco. Se inscreva, dê o like, compartilhe, nos ajude. Né? Estamos aqui para fazer a obra, né? Nos ajuda a fazer a obra, compartilhando esse conteúdo, mostrando para o algoritmo, né? Para o YouTube que é relevante esse conteúdo, né, nos ajude. Faz tempo que a gente não entra no canal, né? Eu tenho um outro canal, né? Aí deu trabalho para entrar nesse, mas consegui em nome de Jesus. Jesus é bom, Jesus é fiel, quer que a gente faça a obra, né? Mas continue nos acompanhando, né? Fazendo a obra junto conosco, nos ajude. Fácil não é, mas a gente, né, tem pedido ajuda ao Espírito Santo para nos guiar nesse tempo difícil que a gente se encontra. Vou deixar para a nossa meditação, que fica aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão, André e seu irmão que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: vinde a mim e farei que sejais pescadores de homens, né? Jesus no seu ministério, né? Depois que Jesus enfrentou o deserto, né? Não foi fácil para Jesus enfrentar o deserto, mas Jesus enfrentou o deserto para poder entrar no seu ministério, né? De 3 anos, ele só tinha 3 anos para concluir. E João Batista foi o precursor de Jesus, foi aquele que anunciou o Salvador, né? Quando ele viu Jesus de longe, ele disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Quando João foi preso, perguntaram se ele era o Cristo, ele disse: eu não sou o Cristo, né? Mas ele é mais poderoso que eu, né? Eu batizei com água, mas ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. Eu não sou digno nem levar o parca das suas sandálias, mas o Senhor, né? Aleluia, sabia que era tempo de João sair de cena, né? A gente tem que saber o tempo que a gente tem que entrar e tem que sair de cena, né? Às vezes as pessoas querem ficar o tempo todo em evidência. As pessoas não querem ficar muitas vezes no oculto, não quer se esconder debaixo do Altíssimo. E às vezes é necessário a gente muitas vezes sair. E era o tempo de João sair, porque o tempo do ministério de João já tinha acabado. O ministério de João é até o tempo em que Jesus aparecesse. Quando Jesus apareceu, é o tempo dele ir, porque João também era de Deus, né? Se João não fosse de Deus, João disputava com Jesus os discípulos, né? Porque tinha os discípulos também que acompanhavam João, né? E via suas peregrinações, que estava ali, né, diante dos seus sermões. E quando é de Deus, irmã, ajunta. Não tem briga, não tem confusão, não é verdade? Porque quão bom é que os irmãos vivem união, né? Ele mesmo disse: que importa que ele cresça, que importa que ele apareça e eu desapareça, porque João sabia o seu lugar. João sabia quem era de verdade. João sabia, irmão, que quando o Salvador vinha, ele tinha que sair de cena. Louvado e agradecido ao nome santo do Senhor. Então, muitas vezes, alguém vai ter que sair de cena para você entrar. Alguém vai ter que sair de cena, né, para você brilhar. Louvado e engrandecido ao nome santo do Senhor. A gente vê ali, né, no livro de Esté, quando o rei Assuero dá uma festa para os magistrados, e quando ele está alto do vinho, ele manda chamar Esté, aleluia, para apresentar sua beleza, né, a todos aqueles liderados dele, os magistrados dele, e Vasti. Vasti se recusa, né, ela se recusa a aparecer ali no banquete, e ali o rei se enfurece muito, né? O rei ali, ele atende, né, o conselho ali daqueles homens, diz: não é bom, né? Não é bom que a tua esposa faça assim, porque todas as esposas vão desprezar os seus maridos por causa dessa ação de Vasti. Então Vasti ali, né? Deus, ele tira Vasti de cena para poder botar Esté. Então sempre tem alguém que vai sair e alguém vai entrar. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Tem gente que só quer entrar, né? Ninguém quer sair. Mas há um tempo de você ficar. Há um tempo de você estar. Vai chegar o tempo de Deus tirar você, porque é o tempo de você desaparecer. É o tempo de você ficar em oculto. Talvez fique em oculto e não volte mais, mas talvez fique em oculto e volte. Louvado e basta o rei querer, né? Vasti, ela não voltou.
porque o propósito não era com Vasti, o propósito era com Esther, né? Entre 27 mulheres, Esther foi ali contemplada pelo rei, porque era propósito de Deus, né? Salvar, aleluia, o seu povo, salvar a sua linhagem. Ela não declarou de quem era a sua parentela, mas no tempo certo ela teve que declarar porque o povo de Deus estava em perigo. Então, Deus colocou Esther no lugar certo, no momento certo, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor, para poder salvar o seu povo. Louvado e engrandecido. E trazendo para a palavra, né? Deus ele escolhe quem quer, da forma que quer, do jeito que quer. Né? Jesus não escolheu aleatoriamente. Todos esses discípulos foram escolhidos por Deus para andar com Jesus. E eram pessoas comuns com suas limitações, né? Pessoas comuns com suas índoles, né? Tinha homem brabo como Pedro, né? Tinha incrédulo como Tomé. Tinha muitas vezes, louvado e engrandecido, egoísta, presunçoso, soberbo, ladrão, que nem Judas. Então, esse tipo de gente andou com Jesus, né? Foi escolhido por Deus para que esse povo pudesse ter seu caráter renovado por Deus. Louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. Né? Judas foi covarde. Judas, né, entregou Jesus por 30 moedas de prata, né? Porque andou com Jesus, né? Teve Jesus como mestre, teve Jesus como irmão, teve Jesus como companheiro, mas ele não se converteu ao Senhor. Ele viu ali os prodígios, as maravilhas que Deus tinha feito, mas ele continuava na sua má índole, na sua índole perversa. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, né? É aquele joio que está dentro da igreja, né? Que anda como crente, ora como crente, mas a vida dele não muda, né? Ele só muda de roupa, mas ele é a mesma coisa, ele é a mesma pessoa. Então Judas era esse. Judas era aquele que entregou Jesus, que beijou o Filho do Homem para entregar aos soldados romanos ali, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, no Monte das Oliveiras, né? Mas os outros foi aproveitado, irmão, né? Os outros foi aproveitado, né? Pedro, né, mudou, Pedro era brabo, e Deus mudou Pedro, lapidou Pedro, né, Tomé e outros que foram, né, mas infelizmente Judas não se deixou, né, ser mudado, porque ele não teve arrependimento, ele teve remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Por quê? Porque remorso ele sente, mas ele não tem mudança, e o arrependimento sim. As pessoas quando se arrependem de verdade, ela tem mudança, ela se arrepende de verdade. Então ali, né, do jeito que o inimigo usou ele, né, para atrair Jesus, o inimigo também usou ele para ceifar sua morte, né? Ceifar sua vida. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Né? O inimigo é assim, ele usa você para destruir vida e depois ele destrói a sua vida, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E Deus é aquele, né, que escolhe, independente da pessoa, independente de religião, independente de nacionalidade. Deus escolhe porque Deus quer lapidar e fazer algo novo na vida das pessoas. Mas tem que deixar Deus fazer, tem que deixar Deus lapidar, tem que deixar Deus bater na porta. E esses homens que foram chamados por Jesus, esses discípulos, né, eles passaram por muita adversidade, né, sendo lapidados por Deus, né, para ser apóstolos. Né? A gente viu que esses homens eles deram fruto depois que andaram com Jesus. Esses homens, depois que andaram com Jesus, não foram mais os mesmos. Depois que eles andaram com Jesus, né, ele deu testemunha de Cristo, testemunha daquele que era o Salvador do mundo, daquele que veio, né, para dar sua vida para o resgate dos pecadores. Então, viraram apóstolos, viraram seguidores de Jesus, viraram homens idôneos, homens, aleluia, em santidade, né, para poder ter autoridade para pregar. A gente vê pelo livro ali, né, dos evangelhos, né, cada um tem seu livro, cada um escreveu de uma forma diferente, do seu ponto de vista, né, e a gente entende, né, maravilhosamente, né, todos morreram. O último que não morreu foi João, né, João que era o apóstolo amado que deitava a sua cabeça no peito de Jesus, né, e foi aquele, né, que escreveu as cartas, né, do Apocalipse, ali na ilha de Patmos, mostrou o que vinha, mostrou o futuro, né, da humanidade, o que ia acontecer, aleluia, né, e morreu ali na ilha de Patmos, já velho, já farto de idade, e Deus abençoou João, né, com essa visão maravilhosa que está ali, né, as cartas escritas, as igrejas da Ásia, né, tudo o que ia acontecer, né, o próprio João viu o Filho do Homem entre os castiçais, né, isso foi um privilégio, né, para João,
E a gente vê que ser escolhido não é fácil, né? Ser escolhido muitas vezes não é muito privilégio, porque você é muito perseguido, caluniado, né? As pessoas querem te matar a todo custo, né? Com macumba, com feitiço, com mal, se levanta a todo custo, quer ver a tua queda, não suporta Deus em você, não gosta da tua luz, quer apagar a tua luz de todo jeito, mas nós fomos chamados por Deus, né? Ninguém destrói, ninguém mata, aleluia, ninguém aniquila aquilo que Deus tocou, aquilo que Deus selou, aquilo que Deus botou, aleluia, para brilhar aqui nessa terra. Ninguém destrói os filhos de Deus. Até tentam, né? Mas não conseguem. Vão morrer tentando, mas não vão conseguir, porque os filhos de Deus são protegidos pelo Altíssimo. Estamos debaixo da sombra do Onipotente. Nós descansaremos nele, né? E ele é fiel para cumprir todas as coisas na minha e na tua vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Fique com essa reflexão. Que Deus abençoe cada um, né? Se inscreva, dê o like, compartilhe, nos ajuda a fazer a obra, né? E Deus recompensará, né, as nossas obras diante deles. Amém? Deus abençoe os irmãos nesta manhã, em nome de Jesus.